Somos espíritas, somos cristãos, seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo na sua mais pura essência, com base no maior mandamento por ele ensinado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Pronto Socorro Espiritual Casa dos Espíritos está localizado em Natal, RN. Estamos na Rua Olinto Meira 1253, no bairro do Alecrim. Siga-nos nas nossas redes sociais para mais informações. Boa noite. Eita, que esse boa noite foi um boa noite que acordou todo mundo, foi? Eu não sabia que o microfone estava alto e falei bem em cima dele. E aí, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu melhorar um pouquinho. Tirando as coisas ruins, como é que vocês estão? Gente, tirando as coisas ruins, como é que vocês estão? Ah, rapaz, é meio que, né, inevitável, né, quando a gente tira as coisas ruins. Mas deixa eu dizer, está dentro do nosso tema hoje, não só do nosso tema do Evangelho, da palestra central, como do nosso exórdio também, que se a gente tirar as coisas ruins, e aí? Como é que a gente aprende? Com essas dificuldades, com essas dores, com essas inquietações que nós passamos muitas vezes, e digo mais, muitas delas são nossas. Para não dizer todas, muitas delas são nossas. As dores que a gente traz, as dores que a gente sente no dia a dia, são hábitos nossos, são apegos que a gente tem. Já escutou aquela história de, eu sou assim? Sim ou não? Já escutaram? Não, é porque eu sou assim. Aí se for o marido, ele ainda diz assim, ó, é porque ela sabe como é que eu sou, né? Ainda diz assim, ela sabe como é. E na verdade, esse sou assim, é que muitas das vezes nos puxa para baixo, nos impede de ter aquela progressão, aquela evolução no nosso dia a dia. Gente, meu nome é Victor Mendes, e eu estou aqui hoje para fazer o nosso exórdio aqui na nossa Casa dos Espíritos. Falando nisso, tem alguém pela primeira vez aqui hoje? Levanta o braço aí para a gente ver. Ah, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas, viu? Aqui é a Casa dos Espíritos, aqui que costuma dizer, é como tem, não podemos dizer assim, no slogan da casa, né? É um hospital espiritual, né? E a gente não só, sem sombra de dúvidas, ajuda quem está aqui no plano material, como também nossos irmãos que estão no plano espiritual, precisando de luz, precisando de direcionamento, como a gente também precisa constantemente, né? Para que a gente melhore e saia de muitas das vezes das situações que a gente se encontra, tá? Preso por nossas próprias correntes. Gente, o nosso exórdio hoje, ele é do livro Pão Nosso, né? Psicografado por Francisco Canto Xavier, seu mentor espiritual, o nosso querido Emmanuel, né? Que muitos conheceram ele depois dos livros, né? Que foram trazidos, e também dos filmes, né, que foram agora, como o nosso Lar. E no capítulo 18, a gente tem lá, como eu falei para vocês no início, né, provas de fogo. Deu para correlacionar? Provas de fogo. Alguém já passou por uma prova de fogo hoje? Sim, né? Tem que passar, todo dia tem que ter. E aí ele diz assim, ó, lá no capítulo 18, na página 75, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E ele começa assim, ó, a indústria mecanizada dos tempos modernos, muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras, e ponderando o feito, recordemos que o Evangelho, igualmente, se reporta a essas provas, há quase 20 séculos, com respeito às aquisições que são espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre um único fundamento, que é o nosso Mestre Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo, na feição material, pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas,
posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores. Descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde um momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias, que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades que elas são as espirituais. E aí, gente, prova de fogo, eu imagino que muitos de vocês já devem ter pensado, né? Tá falando com certeza das provas que a gente passa no dia a dia, das dificuldades que a gente passa no dia a dia. E aí vocês perceberam que no início do texto, não sei se vocês lembram, que ele fala do fogo, né? Hoje, para a indústria, por exemplo, muitos materiais que são feitos de plástico, de metal, são testados a resistência dela com o quê? Com fogo, em alta temperatura. Então se aumenta a temperatura daquele produto para saber até que ponto ele consegue resistir. Já deu para correlacionar na cabeça de vocês? Sim ou não? Gente, vocês estão aí ou já foram embora? Vamos lá, vou falar de novo. Vocês entenderam a comparação que ele faz do fogo no início com o material? A gente, hoje na indústria, não sei se vocês já viram, vai testar um shampoo, um plástico do shampoo que bota lá. Eles colocam em alta temperatura para saber o nível de resistência à exposição a alta temperatura daquilo. Agora, aí vocês trazem para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Imaginou a temperatura que aumenta nas nossas provas? O quanto a gente tem resistência para aguentar elas? Mas se não tiver a prova de fogo, como a gente é testado? Não se tem teste. Não se sabe medir o nível da nossa dedicação, da nossa fé, da nossa resiliência. A gente não vai saber. Se a gente viver num mundo de felicidade pura, inteira, integral, a gente não está na Terra, por enquanto. Né, Lívia? A gente não está nesse planeta. Porque o nosso planeta ainda é denominado, já falei em outros episódios, falo de novo, para os irmãos que escutaram, para quem não escutou ainda, nós vivemos num planeta Terra que ainda se encaixa num mundo de provas e expiações. Mas até como eu brinquei um dia, tá assim, o pezinho, pisando num mundo de regeneração. Ou seja, um mundo onde a gente vai começar a observar que coisas que maltratam o nosso coração, que a gente vê, meu Deus, por que isso aqui existe? Meu Deus, por que isso aconteceu? Que nos espanta, graças a Deus que a gente se espanta com isso, que a partir do momento que a gente acha normal um irmão ceifar a vida do outro, a gente está regredindo, que isso não pode acontecer. A gente não regride, a gente pode estabilizar, mas regredir, não. Lei do progresso, lei da evolução. A gente pode escolher, não, eu não quero ser melhor do que eu já sou não, eu quero ser isso aqui que eu sou. Eu posso escolher, mas eu voltar a fazer coisas que na minha existência atual, ou meu espírito da minha reencarnação passada fazia, eu não volto, sabe por quê? Porque tem uma arma dentro da minha cabeça, não é apontada para a minha cabeça, é dentro da minha cabeça, que é da consciência. Esse é o maior peso que nós temos. O Olívio brinca de vez em quando, vocês ficam pensando quando chegar lá no céu, lá em cima, no céu, né? Já me coloco já no céu, né? Não tem nem a possibilidade de me manter aqui, no céu. Vai ter um homem com um cajado desse tamanho, né? Barbudão branco, em algumas ocasiões conhecido também como São Pedro, né? E dizendo assim, você fez isso. Você, não. Mas não fui eu mesmo, não. E aí, gente, não. É a nossa própria consciência sendo refletida em cima das nossas ações, em cima do que nós fizemos. Esse peso é só a gente que pode carregar e só a gente que pode mostrar. Agora vocês conseguiram entender o nível da importância da consciência, da nossa consciência? Por isso que a gente não consegue regredir, porque a gente já tem entendimento do que é certo e o que é errado, e que a gente não volte a fazer. Quando lá na leitura, né, ele fala que Deus, ele não vai observar apenas o que a gente faz, mas o principal que ele observa é o que nós vamos mostrar como reação, como a gente reage. Já perceberam que quando está tudo bem, né? Tudo good vibe, né? Como diz a atualidade, está tudo good vibe.
está tudo tranquilo. E a gente vai permanecendo na mesmice, na mesma coisa, e muitas vezes da falha da nossa proteção. O que seria a nossa proteção, Vitor? Nossas preces. O quanto a gente se dedica para poder se melhorar, para poder agradecer a Deus todos os dias pelos benefícios que nós temos. A gente acaba esquecendo. Sabe por quê? Porque está tudo bem. Agora vem um problema na nossa vida. Eu vou fazer melhor. Eu vou me dar como exemplo também. E se vocês quiserem usar a carapuça, com certeza vai ajudar bastante. Quando eu estou nos meus maiores problemas de vida, a primeira coisa que eu falo, preciso ir para o centro. Preciso ir para o centro. Não, eu preciso de uma ajuda. Com vocês é parecido? Não é, gente? Sim ou não, gente? Sim ou não? E está tudo bem, tá? E está tudo bem. Mas que a gente tenha a percepção de que não é só quando eu estou com problema que eu preciso buscar ajuda. Não é só quando eu estou com problema que eu tenho que gritar socorro. Todos os dias eu preciso pedir. Pede e pede e obtereis. Jesus já dizia, pede e obtereis. Eu preciso pedir, eu preciso agradecer. Quando a gente brinca lá, né? A gente que tem a oportunidade de poder estar trabalhando aqui, né? Fazendo isso, como o Lívio, como eu, como o Samuel já fez várias vezes, outros irmãos, Cristina, Ilo, que a gente vem aqui falar para esse trabalho, a gente sempre costuma dizer, a procura para o Espiritismo, às vezes vem pelo amor, às vezes vem pela dor, às vezes vem pela curiosidade. Quando se encaixa na curiosidade, maravilha. Quando se encaixa no amor, melhor ainda. Mas normalmente, boa parte de nós viemos pela dor, pelas essas inquietações, procurando amenizar a temperatura do fogo. Vou dar cola. O pessoal no YouTube já sabe, né? O pessoal que está escutando, diminuir a temperatura do fogo, que são nossas provas. Quantas dores a gente já passa no nosso dia a dia, que a gente já sentiu na nossa vida em si, que a gente entendeu que, nossa, agora eu sou uma pessoa melhor. Agora eu estou modificando as minhas ações. E o nome disso é reforma íntima. É a reforma mais importante para o nosso corpo, para o nosso espírito, para as nossas ações. Quando a gente consegue compreender o que nós fazemos de errado todos os dias. E a gente vai melhorando. E, gente, digo a vocês, sem sombra de dúvidas, o remédio e combustível mais importante para essa mudança, para essa modificação, para a gente girar a chave da nossa vida e as coisas se encaixarem de forma melhor, é a caridade. É a caridade, mas não no sentido de, não, chega aqui, pega aqui 5 conto, que eu fiquei com pena de você. Não, gente, não é essa caridade material. É a caridade, sabe de onde? Onde a gente começa a olhar para um irmão que nos ofende. Não tem problema, é isso que você tem para dar? Não tem problema, eu não vou te dar o retorno disso. Sabe? Não é ter pena, não é julgar, olha só, que falta de evolução. Não, isso é julgamento. Eu preciso ser você quer hindu daquele índio, né? Não é indulgente. Indulgência é isso. É poder conseguir olhar para as ações dos nossos irmãos e relevar. Eu aprendi isso aqui, ele aprendeu isso aqui em relação a isso. E uma hora ele vai entender que isso aqui, e eu tenho que ter paciência para que isso se equilibre. Senão eu atropelo minhas ações. E se tem uma prática que a gente consegue fazer todos os dias, não tem nem para onde correr, é dentro de quem já escuta às vezes meus exórdios, da nossa microsociedade, conhecido também como Eita, vocês estão ruins, viu Deus, de completar a frase hoje? Conhecido como família. É aí que a gente testa, meu amigo, na microsociedade. Aí vem as dificuldades para a gente poder colocar em prática esses aprendizados, que é todo dia, a gente está à vontade, a gente literalmente, de forma literal mesmo e prática, a gente tira a roupa em casa, a gente se desfigura daquela figuração que a gente faz no dia a dia fora de casa, aquela pessoa cordial, educada, maravilhosa e tal, e em casa a gente fica mais à vontade, concordam comigo? Né? Tô doido para ir para casa para ficar mais à vontade, não é isso? E a gente acaba esquecendo de ser uma pessoa melhor dentro do nosso lar, com todas as imperfeições que acontecem. Gente, como sempre, né?
eu sempre trago uma frase final, né, um fechamento, e hoje só um detalhe. Tem uma leitura do Livro dos Espíritos, que Emmanuel, ele fala sobre o que o fogo, né? Ele não usa essa palavra, mas eu correlaciono aqui. O que o fogo, ele revela pra gente nas nossas provas. E o caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança, são ações que a gente consegue ter quando a gente é colocado nas provas. Sem as provas, a gente não consegue aperfeiçoar essas ações. O amor, a esperança. Olha quanta esperança a gente cria quando a gente está num momento de dificuldade. Eu tenho fé que vai dar certo. E vocês sabem o que significa fé? É acreditar naquilo que a gente não vê. Para fechar, a frase final é: a prova não mede o tamanho do problema. Ela revela a grandeza do espírito que irá enfrentá-la. Que a gente guarde isso, que, como eu sempre digo, 1% daquilo que a gente entendeu aqui hoje, a gente possa levar à frente, a gente possa levar para a nossa casa, para o nosso trabalho, para as nossas ações, que seja o melhor. Fico muito feliz em poder estar aqui hoje, final das contas, hoje eu tenho a liberdade de falar, hoje eu fico um ano mais velho, completo 38 anos, obrigado, obrigado, e tenho a oportunidade de poder estar aqui hoje fazendo isso. Esse é o meu maior presente. Eu vou parar por aqui que eu sou chorão. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos a vocês que vêm aqui à casa pela primeira vez. Sintam-se recebidos, acolhidos, né? E a todos também que frequentemente já estão aqui, né? Rotineiramente, semanalmente se fazem presentes. Eu tenho o maior desejo de que vocês encontrem o que vieram aqui buscar: a paz de espírito, a solução para os problemas que nos afligem, aos dramas que vivemos nesse mundo de tantas dores e de sofrimento e de aflições. Ainda estamos no final desse ciclo, como bem colocou aqui nosso irmão Vitor, que vem trazendo à humanidade muita problemática, muita intolerância, muita divergência, muita inversão de valores, mas são os estertores finais desse período de provas e expiações que estamos vivendo. E esse termo provas e expiações é muito aderente ao que a gente traz hoje à noite. A temática de hoje é a jornada da consciência. A gente sabe que na questão 621 do Livro dos Espíritos diz que a lei de Deus está na consciência dos homens. Deus não precisa de livros. Os livros estão ali para nos lembrar da lei. Tanto é verdade que eu já cansei de ouvir inúmeros relatos de pessoas que, quando têm um primeiro contato ali com a doutrina dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, e diz: isso aqui eu já ouvi em algum lugar. Isso aqui não me é estranho, né? É incrível como a lei está gravada em nossa mente, como a gente faz o discernimento do certo e do errado. E a grande problemática que a gente encontra nisso, certo e errado, é quando a gente se coloca na condição ou no sentimento de culpa. A gente abordou isso semana passada. Ou quando nós somos os agressores. Vem a questão do perdão. Mas a gente tem que abordar a origem de tudo isso, para a gente entender qual o caminho, qual a redenção que nós temos, para a gente sair desse ciclo infindável de sofrimento que nós passamos, porque a maioria passa pelo sofrimento porque não conhece absolutamente nada das leis espirituais que regem o universo. Cometem sempre os mesmos erros, encarnação após encarnação, e também na existência atual. Sempre aquele mesmo problema batendo a porta inúmeras vezes. É comum a gente observar ou encontrar alguém que vive esse drama, essa problemática. Mas como a gente sai disso? E por que isso existe? A gente precisa entender, que é o que eu quero trazer hoje e nas próximas semanas, que a gente vai abordar com muita profundidade a questão das provas,
questão das expiações. Principalmente, quem sou eu quando estou expiando? Quem sou eu quando estou passando por uma provação? É importante a gente se entender o nosso posicionamento, a nossa conduta frente a esses processos que são naturais do processo evolutivo do ser humano. E a gente tem que trazer um pouquinho do tempo mais antigo, que eu costumo trazer, da nossa história, do processo que todos nós conhecemos. Na era antiga, a gente tinha aquela visão de Deus, da divindade, como aquele Deus monarca, aquele Deus rei, aquele homem que dizem que é a imagem e semelhança da gente, e pelo literalismo, que é um problema do ser humano, ele traz tudo para o que é abstrato, ele tenta trazer para o universo do que ele conhece. Então ele imagina Deus como um homem e como um rei que comanda tudo. Isso é um entendimento medieval, que é muito comum a gente encontrar obras, pinturas, quadros, né, para quem já teve a oportunidade de ver ali a Capela Sistina, aquela imagem daquele Deus tocando ali a mão do homem, né, feito pelo Michelangelo, uma obra de arte belíssima, para quem tiver a oportunidade, não de ir, mas que veja isso. Acho que é bem conhecida essa figura, mas em outras inúmeras obras de artistas famosos a gente vê aquela imagem. É aquele Deus rei, aquele Deus que pune, aquele Deus, né, que está ali nas tradições antigas, que era visto como esse monarca, ou um juiz, ou um general, né, que recompensava com bens materiais, ou punia com castigos os que não cumpriam os seus mandamentos. Isso a gente vê, essa origem disso aí lá no judaísmo, porque o judaísmo antigo tinha essa visão: quem não cumprisse os 613 mandamentos, ou as mitzvot, era punido. A realidade era essa. Se alguém sofria, é porque ela fez algo que desagradou a Deus, e Deus estava punindo. Essa era a visão, e continua sendo ainda uma visão extremamente infantil nos dias atuais. Muita gente pensa isso, e a gente vai entender o porquê. A chegada de Jesus, a era cristã, que rompeu ali com essa visão do judaísmo, e que não foi compreendido de forma nenhuma os ensinamentos de Jesus, ele já dizia o contrário, que Deus não é aquela figura punitiva, que Deus é um pai, que ele chamava de papai, de Abba. Era outra visão que Jesus trazia, né, do nosso Criador, que era o Criador que cuidava da gente. Era uma visão de correção pelos nossos atos, mas de maneira pedagógica, para cada um dos seus filhos, sendo a misericórdia o motor maior que Deus usa para com todos nós, e vimos isso nas semanas anteriores. Essa era a nova mensagem, ou a lei de amor que Jesus nos trouxe, e que nós, a grande maioria dos cristãos, não compreendeu ainda, porque continua achando que Deus é um homem velho barbado, que você cometeu, ou seu pai ou sua mãe, que é um absurdo maior ainda, porque ninguém, nem pela lei humana, ninguém paga pelo crime do outro. Não existe isso. Imagine Deus, que é a inteligência suprema, como a gente estabelece na doutrina espírita, obrigar alguém a pagar a cumprir uma sentença ou um ato, né, de punição por um crime que ele não fez, por um erro que ele não cometeu. Então, existe ainda pessoas que imaginam que isso possa existir. Isso é uma distorção total dos preceitos mais básicos do cristianismo. E a gente precisa fugir dessa imagem, desse Deus, essa imagem arcaica, desse Deus monarca, né, desse Deus punitivo. Não é essa a visão que o cristianismo nos convida a termos do nosso Pai. Então, sofrimento, e o detalhe, né, mais importante, é que para a maioria das pessoas, Deus ele tem uma espécie de uma sacola grande e sai distribuindo presentes bons ou dons para alguns e punição para outros, né, aleatoriamente. Isso, inclusive, gera uma distorção, porque as pessoas começam a não achar justiça nos atos feitos por Deus, e leva, inclusive, alguns ao extremo e dizer:
eu vou ser ateu porque eu não acredito nisso. Isso é um absurdo. Né? Como é que Deus, um Criador, vai dar uma punição para alguém, nasceu ali, já está sendo punido com uma doença incurável, ou vive ali uma pequena fração de tempo e desencarna, e outro, né, às vezes até uma pessoa de má conduta, passa a vida inteirinha ali, 30, 40, 60, 70 anos praticando o mal. Isso não é justiça divina. Né? Então, isso não é Deus. Não acredito nisso. E rompem com a religião. É comum a gente ver isso aí. E a doutrina espírita veio para modificar toda essa visão equivocada e resgatar a mensagem original de Jesus. E nesse contexto, a doutrina espírita nos apresenta a imagem do Deus infinitamente justo e bom. Justo por quê? Porque aquela visão seria de um anterior, era a visão de um Deus injusto, porque ele dava coisas ruins para alguns filhos e coisas boas para outros. E a doutrina espírita nos revela uma nova faceta. Ela nos traz o conceito de provas, de expiações, de leis divinas universais e o elemento principal que torna Deus infinitamente justo e bom, que é o mecanismo da reencarnação. Ali se concretiza a justiça de Deus, que Deus não pune ninguém, que a lei é pedagógica. Se eu infrinjo a lei, eu escolho a punição. Eu estou trazendo, estou gerando mal, estou plantando mal e vou ter que colher, e vou ter que reparar esse mal. Aí entra o novo conceito apresentado na doutrina espírita de provas e expiações, que a gente vai abordar hoje superficialmente, porque em momentos posteriores eu vou trazer isso com bem profundidade, que é para a gente entender, que fala-se muito, mundo de provas e expiações, mas o que é isso na prática? Como eu estou vivendo isso e o que eu devo fazer nesse contexto de provas e expiações? Futuramente vamos abordar, não na próxima semana, porque eu tenho um compromisso de trabalho, não vou estar aqui em Natal, mas nas semanas posteriores eu trarei separadamente um estudo de cada uma desses conceitos com mais profundidade. Então, prova, vamos adiantar mais ou menos o que é prova. No contexto que a doutrina espírita nos traz, na questão 115, a questão 121 e outras, nós fomos criados simples e ignorantes. Quando a gente diz simples e ignorantes, não quer dizer que a gente foi criado hominal, homem, não, de forma nenhuma. A vida é da maneira mais simples que existe. Como diz o Livro dos Espíritos, tudo está encadeado, do átomo ao arcanjo. Então começamos com a vida em pequenas forças, com forças de atração e repulsão, aminoácidos, algas, e vai se desenvolvendo todo o processo da vida, no máximo que ela pode oferecer em um mundo, até chegarmos à condição do reino que a gente pode designar como hominal, apesar da ciência não caracterizar com este nome, mas a doutrina espírita assim o expressa. Chegamos ao máximo dentro do nosso planeta, que é a condição do homem racional, para desenvolver sentimentos, principalmente o sentimento do amor, que é o mais nobre, que a gente vai abordar. Já abordamos, inclusive, semana passada, a importância do amor e que, mais uma vez, traremos hoje para a nossa lembrança. E nesse processo, nós vamos passando por aquisições, porque Deus não dá nada de graça a ninguém. É esforço próprio de cada um as suas aquisições. É justiça. Justiça. É o que eu comentava com um grande amigo que eu tenho, que é pastor de igreja protestante, e a gente tem diálogos fantásticos. Eu dizia que a divergência que nós temos é muito pequena, né? As pessoas infantilmente acreditam que vão sair, imaginem a hierarquia militar, alguém sair da condição de soldado para general. Não existe isso. Não pode. O que é que uma pessoa sem conhecimento, que não passou por todos os postos da hierarquia militar, vai comandar centenas, dezenas ou milhares de pessoas em uma situação de calamidade, de batalha, do que seja? Deus não faz isso. Ele não pega uma pessoa, cada um de nós aqui vai dizer, eu vou levar você agora à condição de espírito puro e pular todo o processo. Você vai sair aqui da base da pirâmide de espírito imperfeito, que não desenvolveu totalmente o seu intelecto,
que não adquiriu todas as virtudes necessárias, e vou colocar você na condição de espírito puro. O que é que isso causaria? O caos. Por isso que nas colônias espirituais, aqueles espíritos mais tenebrosos, ou espíritos que ainda vivem a vingança, que ainda vivem a culpa, que ainda vivem o ódio, eles não adentram aquelas colônias mais puras, aquelas colônias mais evoluídas. Eles não têm consistência vibratória para entrar naquele local. E passam um bom tempo, os que carregam ainda essas mazelas, nos umbrais, para esgotar todo esse sentimento, para depois ter uma nova solução para a problemática que ele criou para si próprio. A gente viu isso na semana passada. Mas dentro desse contexto do processo evolutivo, dessa jornada, nós passamos do soldado até o general, como eu falei, nos aperfeiçoando lentamente, através das nossas escolhas. Então, quando erramos, passamos pelo processo da expiação. Primeiro nós provamos. E tem até uma brincadeira aqui, Vitor, que é bem interessante, que é de nossa ex-presidente da Federação Espírita, de Sandra Borba, para os que vão participar aqui da festa junina, que a gente vai trazer aqui para casa. Diz que os espíritas gostam muito de comer. Primeiro, ele espia, e depois prova. Diz que é desse jeito. Mas, brincadeiras à parte, é muito legal isso aí que ela fala, é muito engraçado. Mas entendamos que passamos primeiros pela provação, que a provação é o quê? É um teste, é um aprendizado. Saímos do primitivismo, ignorantes do conhecimento científico, de diversos tipos de conhecimento. E vamos adquirindo paulatinamente, através das reencarnações sucessivas, a nossa evolução intelectual. Ou, como a gente pode dizer mais modernamente, o aprendizado dos inúmeros tipos de inteligência que existem, das múltiplas inteligências. E também o desenvolvimento das virtudes, passamos por provação. E a expiação? A expiação é quando a gente fracassou na prova. A expiação é a reparação obrigatória de uma falta que eu cometi em algum momento indevido no meu processo de provação. É a limpeza necessária que a gente tem que fazer de uma mancha na nossa consciência, que é onde está imprimida, onde está impressa a lei divina. E a gente tem que aceitar esses processos expiatórios, primeiramente com resignação, porque eu estou ali porque eu me coloquei ali. É essa consciência que a gente tem que ter. Não é porque Deus me colocou ali para me punir. Deus não pune ninguém. Deus criou leis perfeitas. Eu infringi a lei. Eu corrompi, eu traí, eu matei, eu odiei a pessoa, destruí o caminho, a vida de alguém. Eu vou ter que reparar, eu vou ter que pagar e reparar. É natural que isso aconteça. Então, às vezes, a gente passa por esses processos, mas a gente tem que ter a resignação, porque foram escolhas nossas. E a maioria delas, como está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que estuda muito bem a questão das aflições, a maioria delas se dá na existência presente, não é de vida passada. Não é. Quisera fosse. Mas esse processo, a gente não deve entender, da resignação, que é algo que a gente deve ficar, é assim mesmo, é o conformismo. Não é nada de conformismo. A gente tem que ter lucidez, a gente tem que ter propósito de que a gente está se educando, e educando através de uma dor que eu estou sofrendo, de algo que eu cometi. E essa inércia, ela não pode existir, essa passividade, ela não pode existir. E lembrar-se fundamentalmente de algo extremamente importante que nos ensinou Jesus. Não há fardo maior que um ombro não possa suportar. A gente só recebe a carga do sofrimento, da expiação, de acordo com as nossas possibilidades. Feita a desconstrução do tal castigo, que não existe, a expiação, então a gente viu que não é uma fúria de Deus. É o quê? É a escola da alma.
é uma escola. A vida nos planetas de prova e expiação também é dado como uma escola. E esse paradigma antigo aqui, a gente via que o sofrimento como uma vingança, uma retaliação de Deus, uma condenação projetada para alguém, né, para infringir um sofrimento àquele que cometeu algum erro. E não é isso. A realidade é muito maior, a realidade é cósmica, é universal. Essa lei que está aplicada aqui no planeta Terra vale para qualquer planeta no universo infinito. É a mesma lei. O sofrimento é educativo. A Terra é esse campo que a gente chama de provas e de expiações, onde a dor funciona, como na figura aqui, com um cinzel, que é essa ferramenta aqui que burila, que lapida a pedra e que remove as grandes chagas que a gente carrega no coração, que é o orgulho e o egoísmo. Na questão 984 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: as vicissitudes, ou seja, as dificuldades, os problemas da vida, são sempre a punição de faltas atuais? É sempre algo que a gente fez na existência presente? E os imortais respondem que não. Como já dissemos, são provações impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos na condição de espírito, antes da vossa reencarnação para expiação das faltas cometidas em outra existência. O que é que acontece? A gente vai entender esse processo de bem detalhes aqui. Algo acontece enquanto eu estava na dita erraticidade. O que é erraticidade? O momento que eu estou desencarnado no plano espiritual, aguardando uma nova oportunidade para reencarnar. Ali existe um planejamento, que a gente chama de planejamento reencarnatório. Todos nós aqui passamos, e vocês desencarnados vão passar também. Todos, sem exceção. Alguns com livre-arbítrio, com esclarecimento espiritual, para fazer escolhas. Outros, praticamente vítimas totais da lei de causa e efeito, sem direito de escolha, porque não tem nem desenvolvimento intelectual suficiente e nem moral para fazer escolhas adequadas, e viram vítimas de si mesmo. Como dizem os nossos irmãos budistas, ficam presos na roda de Sansara, rodando ali, sempre naquela mesma situação. Ele comete um erro, gera um ódio e ele busca a vingança, e fica ali, um se vingando do outro, 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, naquela condição difícil, até que ele acorde pelo sofrimento. A gente vai abordar isso, mas a lei divina, ela é implacável e perfeita. Jamais ficará impune a infração às leis de Deus e, sobretudo, a lei de justiça. Se não for nessa existência, será necessariamente em outra. Por isso que aquele que às vezes parece ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, sofre. A gente não entende por quê. Mas fulano é tão bom. A gente vai abordar um pequeno caso aqui que tem no livro da psicografia de Chico, bem rapidinho. E com certeza isso é resultado de uma punição do passado, é de uma expiação do passado. É sempre assim. Se nós não temos, lá no capítulo 5, do Evangelho segundo o Espírito, do Espiritismo, a gente vê isso. Se a causa não está na vida presente, na existência presente, ela é de uma existência passada. É o caso que eu citei aqui de uma criança que traz um problema pulmonar muito grave, uma doença obstrutiva crônica, por exemplo, ou um câncer no fígado, uma doença devastadora, alguma coisa, alguma lesão, esse espírito milenar, porque a criança é um espírito milenar, extremamente antigo, alguma coisa em vidas anteriores ou em existências anteriores. Eu não gosto muito desse termo vida, porque vida só temos uma. Nós somos imortais. Nós temos existências sucessivas. É dado ao homem morrer apenas uma vez. Aquele homem, aquela situação. O Lívio, aqui, ele vai desencarnar uma vez. Da próxima vez ele não será mais Lívio. Mas as existências são muitas, inúmeras, até que eu, provando e expiando, quando eu escorregar na prova, eu consiga o meu desenvolvimento suficiente para sair desse ciclo
de renascer e desencarnar. É quando eu chegarei àquele topo ali de espírito puro, que todos chegaremos. Então, são esses que são vistos como bons, que colhem o que plantaram. Não existe injustiça na lei divina, de forma nenhuma. E o capítulo 5, para dever de casa para os que nos assistem aqui pelo YouTube e para os que estão aqui e que sofrem, que trazem problemas expiatórios graves, que já foi, inclusive, está também aqui no nosso canal do YouTube. Está aqui disponível para que possa ser assistido. Bem-aventurados os aflitos. A gente vai entender as causas atuais e pretéritas do nosso sofrimento. Isso explora a justiça das aflições, suas causas atuais e anteriores. Importante a gente conhecer isso. Mas o que é expiação? A gente está falando muito de expiação. Vamos para o dicionário. Primeira coisa que a gente não conhece uma palavra, que tem o expiação com S e com X. Essa aqui é com X. Palavra de origem no latim. É o efeito de expiar. Faz referência ao ato de purificar-se das culpas através de algum sacrifício, de cumprir uma pena, um castigo. Esse é o conceito do dicionário nos traz sobre expiação. Imposto normalmente por uma autoridade, né, que nos julga, um juiz provavelmente, que é o correto. E o conceito espírita de expiação é uma pena que sofrem os espíritos em punição às suas faltas cometidas durante a vida corpórea. Então aqui, detalhe, a gente só vai expiar de algo que a gente cometeu aqui, no plano da matéria. Como sofrimento moral, a expiação se verifica no estado errante. Passamos também ali na erraticidade, a gente sofre, mas é um sofrimento moral. O desencarnado também sofre. Como o sofrimento físico no estado de encarnado, da mesma forma, só que o sofrimento dele é diferente. A gente aqui passa sofrimento de uma dor no rim, quem tem um cálculo renal, por exemplo, uma doença que a gente possa levar com grande dificuldade na vida, no plano físico. E para as provas futuras, para o futuro, a expiação para o passado, que a gente tenha cometido alguma falha. Então, provas e expiações significam o quê? São sinais de inferioridade relativa. Porque aquele que é perfeito, ele não precisa ser provado, de forma nenhuma. Agora, uma coisa é certa: sempre que o sofrimento provoca uma reclamação e nos leva àquela revolta contra Deus, trata-se de uma expiação. Aí é claro, é óbvio, pois é a dor máxima que a nossa alma está sentindo naquele momento. É aquela hora que a gente clama por Deus: Deus, por que comigo? É uma expiação. Isso é a característica mais básica. E são sempre, como a gente viu, as consequências dos nossos erros e dos nossos equívocos. E as provas? O que são essas provas? É um aprendizado para o espírito. Em sentido mais amplo, como está colocado aqui no slide, cada existência que nós temos é uma prova para o espírito. Então, estarmos aqui encarnados, a gente já está em provação. Todos nós 6 aqui encarnados, e vocês encarnados que me assistem, vocês estão em estado de provação. Mas não significa um estado de provação sofrimento, de forma nenhuma. Como é o caso da expiação. Toda expiação é um sofrimento, mas nem toda prova é. Mas sim é a aquisição. A provação é o quê? É a aquisição de conhecimento, de virtudes. Exemplo concreto. Estou na erraticidade, a gente tem que chegar ao espírito puro, que é a plenitude do conhecimento absoluto e do desenvolvimento das virtudes. Então eu tenho que passar durante as minhas diversas reencarnações por várias áreas. E eu digo: meu irmão, eu queria aqui com o meu mentor, meu guia espiritual, que é quem nos ajuda a montar esse planejamento reencarnatório, eu queria ter uma experiência aqui como professor. Pode ser?
Aí ele disse, ok, está aqui, você nunca foi em encarnação anterior, ok. É uma das possibilidades. O que mais? Não, isso e isso. Pronto, vamos colocar aqui no seu planejamento e fica no nosso livre-arbítrio as linhas mestras, que o planejamento reencarnatório, ele não é fatalidade. Ele dá linhas mestras. Quando eu vou chegar? Quanto tempo eu vou viver? Que profissões possíveis eu vou ter? Quem vai ser a minha família, meus irmãos, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos? Tudo isso já está delineado antes de a gente chegar a escolhas nossas, algumas impostas por expiação. Por isso que na nossa microsociedade, às vezes a gente recebe um desafeto, é alguém que a gente tem que se entender. E é extremamente comum, por quê? Para aprender a amar aquela pessoa, pelos laços familiares de sangue. E às vezes é tão comum a gente ver problemas seríssimos dentro do ambiente familiar. E às vezes quando a gente não tem no ambiente familiar, a gente tem aquele colega de trabalho difícil, e eu não consigo sair daquele trabalho. Eu sou servidor público, eu não posso pedir demissão disso aqui, eu não tenho como ser transferido, e tenho que aturar esse cidadão que me persegue aqui. Eu odeio esse cara. Você tem que se entender com ele, meu irmão. Tem que se entender. Ele está onde deve estar, e você também, para se entenderem, aprenderem a perdoar um ao outro, a respeitar um ao outro, a amar um ao outro. Porque se ele estivesse longe, como é que você ia se entender com o seu desafeto? Como? Se ele estivesse lá no Japão e você aqui no Brasil. Deus sabe o que faz, tudo que Deus faz é perfeito, e Ele está ali porque eu, pelos meus sentimentos, às vezes de ódio ou de rancor, não importa qual, eu chamei Ele para ficar ali comigo. E eu convidei, e todo um planejamento espiritual fez um ajuste para que nós estivéssemos juntos novamente para nos entendermos. Então nós estamos nessa provação, não só para adquirir os elementos do conhecimento, como também aprender paciência, quando a gente tem uma situação dessa na família, tolerância, aprender a amar, aprender a ser perseverante, né? Tudo que possa trazer depuração do egoísmo, do orgulho e aquisição de virtudes. Expiação é algo que está sempre ligado ao passado, sempre. Enquanto a prova está sempre relacionada ao futuro. Ao futuro. É algo que eu estou desenvolvendo aqui para somar, para colocar aqui na minha bagagem, na minha mochila, como o irmão Vitor diz aqui, na minha mochila de aquisições, e que ninguém tira de mim, ninguém. Uma vez que eu aprendi, por exemplo, matemática, fui fazer um curso de matemática, de engenharia, ninguém tira mais aquele conhecimento de mim, nunca mais. Uma vez que eu fui aprender música, a tocar, por exemplo, violão, desenvolvi uma habilidade tão grande na música que passei a ser maestro. Lá na frente a gente desencarna, reencarna e a gente vê um prodígio, alguém que aprendeu bem a lição. Deus não deu o dom a ninguém, foi o meu esforço, o meu mérito, uma provação, muito sacrifício naquele período provacional para adquirir aquela capacidade que está ali. Justiça divina. A reencarnação é a única coisa, é a única ferramenta que demonstra a justiça divina. E toda aquisição que a gente adquire, ninguém tira da gente, a não ser que eu cause uma lesão, eu mesmo cause a mim mesmo uma lesão no meu cérebro ou em algum órgão do meu corpo físico que me impeça de utilizar esses recursos, mas sempre escolha minha. Sempre. As provas, elas trazem também algumas dificuldades. Às vezes trazem renúncia, às vezes elas causam um abalo, uma mudança. Mas por quê? Porque a gente está num mundo que tem muita gente espiando, a gente tem num mundo que tem muita desigualdade social, a gente está em um mundo onde o mal suplanta o bem. Então, às vezes, nesse processo da aprovação, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, vou fazer um doutorado, vou fazer um concurso público, um Enem,
eu vou ter que abrir mão de certas coisas, vou ter que abrir mão da minha diversão, de sair com meus amigos, né, de não participar de uma festividade, um aniversário de família. Por quê? Porque eu preciso adquirir aquele conhecimento, eu me comprometi em fazer aquele doutorado, ou de fazer, né, aquele concurso público para ter uma condição financeira, uma vida melhor, que muitos pensam dessa forma. Então, isso gera o quê? Isso gera renúncia em determinados momentos. A aprovação também tem suas dificuldades. Às vezes a minha aprovação está em morar em um lugar inóspito, para eu desenvolver habilidades, diversas habilidades. Tem gente que mora em lugares, em florestas, em lugares remotos, e vai ter que fazer suas próprias, através de ferramentas, né, a sua própria construção, a sua própria casa, fazer os seus próprios reparos. Isso é aquisição do espírito imortal. Tudo a gente vai ter que aprender. Por isso que a jornada é longa. E o espírito passa muito tempo na erraticidade, muito mesmo, estudando e se aperfeiçoando, que lá tem cursos e mais cursos e mais cursos. Dizem os autores espirituais que alguém, para exercer a medicina aqui, passa décadas e décadas e décadas estudando no plano espiritual o organismo biológico humano, para aqui reencarnar em missão, para ajudar o próximo. Alguns se desvirtuam do caminho e fazem da medicina um mercantilismo. O custo, a consciência deles vai cobrar. Não sou eu que vou dizer. Mas existe até o juramento de Hipócrates ali, certos elementos que eles sabem muito bem a que devem responder. Obviamente, não sejamos infantis e imaginar que ninguém vai exercer uma profissão gratuitamente. Óbvio que não, que precisamos dos recursos financeiros para manter a nossa vida aqui no plano da matéria. É óbvio. Mas existem as distorções em vários aspectos, em várias profissões. Não é só comum nessa, não. Mas o espírito escolhe a prova dura, às vezes, porque ele sabe, a gente vê certas provas muito difíceis que algumas pessoas vivem, mas é porque ele pediu, ele tem mérito, ele sabe que suporta aquilo, né, e terá um benefício no final, no cumprimento. E, por fim, quando a gente consegue a maestria, a excelência, a virtuose em uma prova, aí a gente passa a ser o quê? Missionário. A gente passa por uma missão. É servir de exemplo para muita gente ou para a humanidade. É o espírito missionário. É aquele que passou na prova com nota máxima. E ele faz, às vezes, várias vezes a prova, né, eu quero repetir, eu quero adquirir mais conhecimento ainda, mais expertise ainda. E às vezes vem e aquela figura que marca a humanidade, né, que serve de exemplo, que arrasta milhares e milhões de pessoas. Temos também essas pessoas. Mas a gente tem que trazer uma figura interessante, que a gente vai abordar aqui. Expiação, a gente já entendeu o que é, prova, a gente já entendeu, é missão também. E detalhe, vou abordar mais à frente, mas vou dar só uma luzinha aqui. Todos nós não temos uma expiação, uma prova ou uma missão. A gente tem tudo isso emaranhado. A gente tem dezenas de expiações, várias provações e missão. Quem é pai, quem é mãe, tem uma missão. Está lá no Livro dos Espíritos. Paternidade e maternidade são missões. Deus confia um espírito e dá a ele ali, né, aquela criança inocente, para a gente moldar, corrigir. Então, o custo de se abandonar filhos, o custo de alienar-se do processo educacional é falha, vai ser espiado. A gente entender porque a gente espia. Mas a questão 990, ela fala sobre expiação e arrependimento. Arrependimento, Kardec pergunta, o arrependimento ocorre no estado corporal ou espiritual? Ou seja, quando a gente está aqui no plano físico, encarnado, ou o arrependimento ocorre também quando a gente está desencarnado, no plano espiritual? Ele diz o seguinte: no estado espiritual, podendo verificar-se também no corporal, quando houver uma boa compreensão da diferença entre o bem e o mal. Por isso que a gente precisa
entender as leis divinas, estudar as leis divinas para a gente discernir o bem do mal de forma cristalina. A doutrina espírita ela veio nos libertar. Eu costumo dizer que as pessoas que entram pelas portas da casa espírita, elas recebem um arcabouço de informações que vai mudar definitivamente a existência presente dela. É por isso que eu sempre aconselho, vocês vão lá, tomem seu passe e retornem, porque essas informações aqui, ou você que me assiste, repasse esse vídeo para quem precisa ouvir, porque isso é libertador. Porque a maioria vive em consciência de sono, a maioria da humanidade não entende as leis espirituais e sofre, comete os mesmos erros indefinidamente, não conhece o mecanismo da reencarnação, cultiva ódio no coração, cultiva mágoa, cultiva ressentimento e volta centenas, dezenas de vezes naquela dita roda de sansara, sem sair do canto. Milênios às vezes. Isso aqui é a chave, a doutrina espírita é a chave que a gente tem para se libertar do que a gente chama desses atavismos, da repetição de comportamentos, que eu já trouxe aqui outras vezes. Se a gente vê na obra de Emmanuel, lá no livro Há 2000 anos, até o livro Renúncia, vários livros, a gente vê aquele mesmo agrupamento de espíritos repetindo os mesmos erros. Séculos e séculos, 16 séculos, cometendo o mesmo erro. A gente não é diferente disso. A grande maioria das pessoas do planeta não é diferente disso. E a doutrina espírita veio nos acordar para essa realidade. Nós somos espíritos imortais, precisamos acordar para os processos reencarnatórios que nós passamos, para os processos expiatórios, provacionais, das escolhas corretas que eu devo fazer. E dentro desse processo a gente tem o arrependimento, mas muita gente não sabe o que é arrependimento. A gente vai abordar um pouquinho isso aí. Arrependimento e remorso. A maioria não conhece a diferença de uma coisa e outra. A gente precisa entender claramente, eu vou abordar em alguns slides aqui, a diferença clara entre isso aí. É importante que a gente saiba. O remorso é quando a pessoa não sofre uma sensibilização verdadeira. É quando ela comete um ato falho, comete um erro, mas ela não se sensibiliza verdadeiramente. Normalmente ela passou, eu digo, por um constrangimento, porque alguém descobriu alguma coisa, algum ato, alguma coisa errada que ela fez às escondidas e ela foi pega, normalmente em flagrante. Ela passa pelo processo que a gente chama de remorso. Normalmente ela voltará a cometer o mesmo ato. Já o arrependimento é bem diferente. O arrependimento é uma espécie de uma força interior que põe fim aos erros que foram cometidos, ou ao erro, porque ele passou pelo crivo da razão, de forma bem lúcida, ele passou pelo coração da pessoa, e normalmente por um doloroso processo de expiação. E a gente encontra isso no maior exemplo que eu chamo do Evangelho, dentro do Evangelho, na parábola do filho pródigo. Ali a gente vê todo esse ciclo, né, o abandono da casa do pai, que o filho mais novo sai, vai para o mundo, e ele começa a cometer diversas infrações às leis divinas, e depois ele retorna. Ele estava espiando ali, depois ele volta à casa do pai. O arrependimento é a dor que eu sinto pela dor que eu causei. É a empatia que existe entre o algoz ou o causador daquele sofrimento, daquela dor, e a vítima. Ele se coloca no lugar da vítima e sente as dores que ela sentiu. Esse é o arrependimento. E a gente tem dentro disso, para a gente entender dentro do processo que está lá na erraticidade dos desencarnados, a gente tem que entender um pouquinho isso aqui. Essa figura é bem didática aqui. O corpo físico, dito aqui como uma barraca temporária, é insensível sem o espírito. Quem sente é o espírito. O corpo físico, apesar de a ciência estudar, que a ciência é materialista, grande parte dela, ela acha que os nossos sentimentos, ou tudo que a gente passa, é produto do corpo físico, e não é, é produto do espírito.
O corpo físico, ele é apenas o reflexo do que o espírito emana. A matéria, ela não sofre. Quem sofre é o espírito. Tanto é que os desencarnados relatam sofrimentos profundos. Eles não têm corpo físico. Angústia, sofrimento profundo, arrependimento. Então, se fosse questão hormonal, depressão. Se fosse questão hormonal, cadê o hormônio do desencarnado? Onde é que foi parar? O espírito é a consciência imortal, é o verdadeiro epicentro do ser, é a origem de tudo. E o perispírito, que é o corpo sutil que nos reveste, que está entre o corpo físico e o espírito, o corpo espiritual é ele que nos molda, é o modelador biológico, é ali que se processa no nosso planejamento reencarnatório todo o planejamento perispiritual, inclusive das mazelas do corpo físico que a gente tem. É ali que se dá o planejamento a nível genético, que é feito lá no plano espiritual. É por isso que um único espermatozoide, dentre milhões e milhões, é que consegue chegar naquele óvulo, fecundar aquele óvulo. É magnético. Foi aquela carga específica que foi lá, selecionada dentro do plano espiritual, para fazer aquela fertilização. Corpo físico, nossos irmãos protestantes aqui, como está colocado aqui, é uma barraca temporária, como nossos irmãos chamam de um tabernáculo. O que é um tabernáculo? É uma tenda, uma moradia temporária, provisória, como aqueles nômades no deserto faziam. Ele arma a tenda num canto, depois ele vai para outro, e assim somos nós, viajores. Horas estamos aqui, nessa encarnação, nessa existência, na personalidade X, amanhã eu estou em outro país, em outra cidade, na personalidade Y, montarei um novo tabernáculo, uma nova tenda. E o sofrimento de ordem moral, que aqui fala, no plano espiritual, as dores são exclusivamente morais, geradas pela própria mente ao despir as camadas provisórias após o desencarne. Sofrimento de ordem moral, o que é isso? Refere-se às nossas dores internas, aos conflitos da alma, às angústias, às inquietações que não estão diretamente ligadas ao corpo físico, mas sim ao mundo espiritual e à consciência do indivíduo, que é onde aqui está gravada a lei de Deus. Ele sabe que errou e ele sofre as dores morais. É o sofrimento que surge das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas más escolhas, que reflete no estado da nossa evolução moral e nas consequências das que essas ações nos causaram. E a gente tem que entender esse ciclo aqui da jornada: o remorso, o arrependimento e a reparação. A doutrina espírita aborda muito isso, porque muitos infantilmente têm uma visão bem equivocada sobre reparação, sobre arrependimento e sobre remorso. O remorso, a gente viu, é a paralisação, é o medo absoluto das consequências. O foco permanece ali no ego do causador do problema, na manutenção da sua imagem perante a sociedade. É o cidadão que sente só o remorso quando ele comete um erro. O arrependimento, a gente está revisando aqui, o arrependimento é uma virada interior. A dor profunda por ter causado uma dor ao outro, ao seu companheiro de jornada. O foco muda aqui para a empatia, e o desejo de mudar. Eu não quero mais cometer aquilo. Esse é o segundo passo. Normalmente a pessoa passa por vários processos de remorso, até que bate o arrependimento. É a mudança, é a virada de chave. Mas não termina aí. Tem a questão da reparação. Porque as outras filosofias, as outras religiões não abordam a reparação. Para aqui. A reparação é a ação redentora, é a necessidade da gente corrigir o que a gente fez de errado, através da prática de um bem equivalente ou proporcional. É a reabilitação definitiva. Nossa compreensão de remorso e arrependimento, ela vai se aprofundando à medida que nós evoluímos espiritualmente. Isso é o que acontece de fato.
e passa a se exigir um compromisso muito maior com a nossa verdade pessoal e com a ética, com o nosso comportamento. Nós começamos a observar o nosso comportamento. E o remorso, ele tem uma armadilha grande, que é o mais comum isso aí. A ilusão da cura. O remorso, ele não é uma virtude. É o pavor paralisante de ser descoberto e punido. Fez as escondidas e eu vou fazer isso aqui, e eu fazer de tudo para não ser descoberto. É o teatro social. Tenta simular o arrependimento quando é descoberto, com lágrimas, ou com a negação. Não fui eu. Mas apenas no momento em que foi flagrado. Se não for descoberto, ia continuar tudo do mesmo jeito, cometendo os mesmos erros. Porque o foco aqui, como dá aqui o slide, o foco está no ego da pessoa que passa pelo processo do remorso. A angústia deriva da reputação dele ficar manchada. O que vão falar de mim? E ignora o mal que fez ao outro. E a consequência disso? Traz desespero, paralisação e estagnação espiritual, impedindo qualquer movimento rumo à luz. É o que acontece normalmente quando a pessoa desencarna. Ela sai desse processo do remorso e vai para o arrependimento. O remorso, ela é a reação emocional e superficial e de certa forma performática, porque é só de fachada. O desejo sincero de mudança de atitude, ele não existe. É o comportamento do indivíduo que ainda é muito infantil, que só enxerga a si mesmo, só enxerga a si próprio. Ele é escravo do ego. Ele vai continuar machucando o seu próximo, sentindo remorso e acumulando débitos para expiar em existência futura ou em reencarnação futura. É isso que se dá o processo. Por isso que a gente tem que sair dessa armadilha do remorso e pensar no despertar do arrependimento. Que existe uma detecção interior, um sentimento interior, que não exige que tenha uma plateia nos observando, ou que a gente passe por um flagrante. É a própria consciência nossa, já desperta, que acende a luz que a gente, o erro que a gente cometeu, acende aquela luz e diz, eu errei, eu tenho que reparar isso aí. É empatia autêntica. A dor é sentida no causador do fato, igual à dor que ele fez o outro sofrer. O foco abandona o ego do ofensor e passa a abraçar a vítima, a sofrer junto com ela. É a confissão íntima e a repulsa que envolve aquela pessoa que ela foi ferida, que se recusa a criar desculpas e atenuantes. Eu não quero atenuantes para o erro que eu cometi. Eu reconheço o meu erro plenamente. E a consequência disso? A consequência não leva ao desespero, mas a conversão, a mudança de rota. Isso traz paz interior, leveza. Isso traz a decisão de reparar o erro que eu causei para aquele irmão. Porque eu sei que já despertou para as leis universais ou as leis espirituais, ele ama o próximo e ele se coloca no lugar do outro. Conhece a lei de causa e efeito, conhece a reencarnação e ele não é mais vítima das más escolhas. Ele sabe que tem consequência. Mas às vezes nós temos conhecimento disso e fazemos as más escolhas. Só que tem um detalhe, tem um porém. É por isso que muitos talvez nem retornem para cá. Preferem continuar na consciência de sono. Preferem ignorar essa realidade. Vão continuar naquela roda
centenas e centenas de anos. Por que não querem? Porque o julgamento é diferente da consciência. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido ou muito será cobrado, conforme está ali no Evangelho. Eu não posso alegar desconhecimento. A minha consciência sabe, e o meu julgador é a minha consciência, não é o velho barbado, não, que vai me punir, é a minha consciência. Então é mais simples eu fugir, ignorar, cavar um buraco e enterrar minha cabeça. É mais cômodo. A gente vai abordar isso com muita profundidade nas semanas posteriores, para a gente fugir disso aí, porque isso tem consequências graves para a nossa vida, muito graves. É retardar, é ficar estacionário. Quando o Espírito está estacionário, expiação, para ele se mover. Nada no universo está estático, absolutamente nada. Então, os que fogem dos compromissos, eles vão ser cobrados pela consciência e pelos processos expiatórios. Precisamos ter consciência e empatia, que a consciência age como uma bússola interna, sempre a consciência de quem despertou, para um comportamento moral mais adequado, que o verdadeiro arrependimento traz. Como a gente viu, que é sentir a dor que eu causei ao outro. E a gente tem que acordar para um fator importante, a não autopunição. A gente tem que sair daquela armadilha da culpa, de se sentir culpado. Aquele que carrega culpa ou mágoa também, são os dois versos da moeda, eles têm que ter muito cuidado com isso. Porque a gente sabe o que é que acontece quando a gente traz muita culpa, quando a gente traz o processo da mágoa também, o não perdoar o outro. A gente abordou isso na semana passada, o processo da mágoa. E o arrependimento, ele não deve ser confundido com uma autopunição. Eu errei, eu vou me punir, eu vou pagar uma penitência. A verdadeira mudança, ela vem na alteração do comportamento e da reparação ao dano causado. Não é eu ficar me sentindo culpado, a última das criaturas, senão vai resolver o problema do outro. A gente tem que lembrar de uma lei que está lá, no Livro dos Espíritos, lei de progresso. O universo opera sob a lei do progresso, que nos impulsiona a avançar continuamente. Por isso que nada é estático. Tudo se aperfeiçoa. E essa reparação, quando a gente comete o erro, é facilitada pelos processos da reencarnação, que são essenciais para a nossa reabilitação moral. Deus é tão misericordioso que Ele nos dá infinitas oportunidades da gente reparar, da gente mudar nossa conduta, da gente sair dessa roda infindável. Mas eu tenho que acordar e despertar, porque senão eu vou ficar naquela escolha de desconhecer porque eu quero a realidade espiritual e vou continuar cometendo os mesmos equívocos e, pior situação, com as mesmas pessoas. Em resumo aqui, tem um quadrinho bem interessante sobre remorso e arrependimento. O remorso é a estagnação, como a gente viu, e o arrependimento é o processo que nos faz evoluir. O gatilho do remorso, ser pego no flagrante pelas pessoas, e do arrependimento, a própria autovigilância, a consciência mais desperta. O foco central do remorso, o meu sofrimento e a minha reputação, o ego. E do arrependimento, o sofrimento que eu causei ao outro. Eu não quero que o outro sofra, porque se o outro estiver sofrendo e eu sou o causador, uma outra hora, num outro momento, vou ser eu. A gente não pode viver eu feliz e a minha felicidade à custa do sofrimento do outro. Isso não é felicidade, e é o que muitos fazem. Muitos. A atitude do remorso, a máscara da santidade, tenta abafar o caso, tenta transferir a culpa para o outro,
Tenta fazer o outro, às vezes, de doido, como a gente diz. Não, você não viu isso não. Tenta negar, o que é pior ainda. Mas, dentro do processo evolutivo do arrependimento, a gente tem a confissão humilde e de reconhecer o próprio erro e de querer mudar de conduta. E a emoção dominante da pessoa que sente o remorso, o medo e o desespero. E o outro, do arrependimento, a tristeza transformadora e a empatia pela dor que eu causei no outro. Após passar daquela crise, o que passou pelo remorso, ele vai voltar a cometer o mesmo erro. Vai sim. É comum a gente ver isso. Extremamente comum. Mas quem passou pelo processo do arrependimento, ele não volta a cometer isso aí. De forma nenhuma. Ele aprendeu a lição. Existe uma frase bem conhecida do escritor francês Honoré de Balzac, fundador do realismo da literatura moderna, que diz: o remorso é uma impotência, o arrependimento é uma força que põe termo a tudo, ou seja, que põe fim a tudo, ao sofrimento. O arrependimento aqui, por outro lado, ele nasce de uma detecção interior, como a gente viu aqui nesse quadro. É esse despertar. E a insuficiência do pedido de perdão, porque não é só pedir perdão. Porque muitos nós que levantamos a bandeira do cristianismo, não, fulano me perdoou. E às vezes aquele perdão já está perdoado, aquela coisa bem do lábio, não veio do coração. Não é só isso. Se eu desorganizei, se eu baguncei, se eu feri, sou eu que vou consertar. A gente faz uma analogia bem interessante aqui. O débito. Você adquire um empréstimo no banco e falha no pagamento. Imagina alguém que contraiu um empréstimo no banco e não conseguiu pagar. Aí vai lá para o gerente do banco, a desculpa, chora diante do gerente do banco, implora o perdão pela dificuldade do pagamento, diz que não consegue pagar. Isso vai mudar a situação dele? Não. Ele continua devedor do banco. A realidade, o gerente perdoa a atitude dele ter deixado de pagar, mas a dívida matemática, a dívida do pagamento dele, continua ativa lá no sistema bancário. Ele vai ter que pagar, ele pode até renegociar a dívida, mas a dívida permanece. O perdão alheio, ele liberta a vítima do ódio, mas arrepender-se e ser perdoado não anula o passado. É a mesma coisa aqui. O que essa frase quer dizer? Essa simbologia, esse exemplo lúdico que eu coloquei aqui da dívida bancária. A pessoa ou você continua com o débito com a lei maior até que quite a dívida cósmica através da reparação. Vai ter que reparar. Não tem como fugir disso. Reconhecer genuinamente o erro é o primeiro passo. O arrependimento. Mudar o comportamento é o segundo passo. Não vou voltar a cometer mais isso. Isso é ruim, fazer os outros sofrer. Agir para reparar o mal, praticando o bem, para equilibrar essa balança ou esse saldo negativo que a gente tem no banco. Reflitamos, meus irmãos, honestamente sobre as nossas atitudes e reconheçamos os nossos erros, sem esperar que ninguém aponte o dedo para a gente. É para isso que a doutrina espírita nos convoca na nossa reforma íntima, olhar e analisar todos os dias, como está lá estabelecido naquele exame de consciência, colocado lá por Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, questão 909. O exame de consciência, que mal eu fiz ao outro. E ir lá para reparar, para pedir perdão e reparar o mal feito. A gente deve usar a nossa consciência como guia, buscar equilíbrio e paz interior, sabendo que esse crescimento verdadeiro que a gente pode ter é não errar, é não cometer mais o erro, mas também transformar-nos interiormente, positivamente.
E temos o estágio terceiro, o estágio da reparação. Então a gente viu que esse é o fim do processo. Errei, passei pelo processo do perdão, sou devedor, agora vou reparar. Por isso que a gente expia. A expiação é isso. Estive submetido a uma prova, falhei na prova. Por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo bem prático do professor. Eu quero ser professor na encarnação seguinte, ok, mas eu fui um péssimo professor. Tratei mal os alunos, fugia das aulas, não dava aula, não ensinava nada, tinha um compromisso péssimo de não ensinar nada e dar nota máxima para todo mundo, ninguém aprendeu nada. Fui um péssimo professor. Vou repetir a prova, vou expiar. Entenderam como se dá o processo da expiação? Não é assim que se dá também na escola, quando a gente não consegue uma nota para passar de ano, a gente repete a matéria quando é na universidade, ou repete a série, repete o ano. Não consegui, falhei. Reparação. A única e verdadeira reabilitação moral do espírito é a reparação. Não basta parar de fazer o mal. O que a gente vê de espírito de terceira ordem? Não faz nem o bem nem o mal. Não, meu irmão. Você tem que fazer o bem ativamente. Fazer o bem no limite das suas forças, com todas as suas forças. É para isso que somos convocados. Não basta chorar pela dor que eu causei, pelo remorso. A lei divina exige que eu anule esse mal que eu causei, gerando um bem proporcional. Reparar, como diz aqui o slide, é usar o suor, é trabalhar em prol do próximo, pelo bem, renunciar. Faz parte do processo. Lembra que eu falei na aprovação, a gente tem renúncia? E restaurar de forma ativa, reequilibrar o que eu desequilibrei. Essa estratégia aqui do banco que eu apontei, eu reconhecer, devo 1.000, eu devo 1.000, estou devendo 1.000 aqui a fulano, mas eu vou pedir um empréstimo aqui a Deus. Deus, me empreste 3.000 para eu investir no bem. E ao gerar o lucro com esses 3.000 que eu recebi de empréstimo, através de ações nobres, eu quito meu débito, aquele débito original dos 1.000, e ainda sobra um saldo positivo de virtudes. E a gente vê isso num livro, numa história, num livro muito bom, da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, chamado A Vida Escreve. Está lá no capítulo 20, chamado O Merecimento, e conta a história, é pelo espírito de Hilário Silva, e conta a história de um homem chamado Saturnino Pereira. Saturnino Pereira, ele era um senhor de engenho aqui no litoral do Nordeste, e ele cometia muitos atos de crueldade com seus escravos. E em um determinado momento, ele, por desobediência de um escravo, ele manda esmagar a mão de um escravo naquelas moendas de cana. E ele desencarna. Muito tempo depois, ele reencarna mais uma vez aqui no Brasil, e era trabalhador em uma fábrica com muito maquinário, e era um homem de bem. Saturnino era um homem querido pelos seus colegas de trabalho, só fazia o bem, ele era espírita, praticava caridade, era um homem assim, reputação ilibada. Saturnino sofre um acidente nessa fábrica, sai com o braço bastante machucado, colocam ele numa ambulância, levam para um hospital, ele passa por um processo de cirurgia e perde um dedo, e todo mundo fica abismado. Mas como é que pode? Saturnino, um homem de bem, passar por um processo desse, perder um dedo, e ele fica abatido, ele fica triste também. Ele diz: meu Deus, eu só faço bem porque isso aconteceu comigo, tem tanta gente ruim no mundo, tanto bandido, tanto assassino, tanto corrupto, eu sofrer algo desse tipo, só faço bem.
Aí um dia ele está lá no centro espírita que ele frequenta, como trabalhador, e recebe uma mensagem em psicofonia. E disse: meu irmão, você estava com dúvida, achando que Deus é injusto. Vamos contar a sua situação. Em vida passada, você era um duro senhor de engenho. Causou um mal a um irmão nosso. Aqui, um irmão seu, que foi seu algoz durante muito tempo. E você se comprometeu nessa vida, como provação, conhecer a doutrina espírita, praticar o bem, e fez isso com muito mérito. A misericórdia de Deus te poupou de perder o seu braço, e você perdeu só o seu dedo polegar, devido ao bem que você fez ao próximo. É a multidão que apaga, a multidão de pecados apagada pelo bem que a gente faz ao próximo. É a história de Saturnino, é a história que a gente fala aqui, a reparação, porque estamos banhados pela misericórdia divina, não é olho por olho, dente por dente. É esse o processo. E dentro da expiação e arrependimento, qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desencarnei, só me arrependi lá. Passei a vida todinha aqui de remorso, mas só me arrependi lá. O que é que acontece? O desejo de uma nova encarnação para se depurar. O espírito conhece as imperfeições que o impedem de ser feliz, porque ele não consegue ser feliz na erraticidade, no plano espiritual, pelo mal que ele causou. Então a única coisa que ele clama é uma nova oportunidade, que é só o que a gente vê, meus irmãos, nas mensagens, dos que estão ali na condição, no umbral. Eu quero uma nova, eu preciso de uma nova oportunidade, eu vou fazer diferente. É por isso que ele aspira a essa nova existência, para expiar as faltas cometidas. As leis divinas, as leis de Deus, elas estão na consciência do homem, na nossa consciência. E aí a gente vê. E assim ele vai ser acusado, nós seremos acusados pela nossa própria consciência, nós seremos desmascarados quando a gente está no plano espiritual, perante todos aqueles a quem nós prejudicamos. Nós seremos identificados por todos aqueles a quem nós prejudicamos, que estão na mesma situação que a gente, como desencarnados também. Nós não temos máscaras quando estamos na erraticidade. Nós não representamos nenhum papel quando a gente está na erraticidade, quando a gente está no plano espiritual. Nenhum. Esse quadrinho é bem interessante, já está bem próximo a gente concluir. E aqui a gente tem a causa, a correção, a ação versus a omissão. É interessante a gente ver isso. O mal que eu cometo, o mal de comissão, atos onde ativamente ferimos, roubamos, enganamos, humilhamos outras pessoas. Eu tenho que fazer uma reparação direta para isso aí. Isso exige o antídoto moral, como a gente chama, imediato. Fomos orgulhosos? Devemos agir com afabilidade. Fomos preguiçosos? Devemos ser laboriosos. Vão pedir uma condição de trabalho extenuante. Se eu estava movido pela preguiça, se eu desperdicei uma encarnação sendo preguiçoso, eu vou cobrar isso de mim, a oportunidade que me foi dada. Eu escolhi a prova, eu fracassei, eu vou expiar. Foi elegido por mim. O mal por omissão também. O dever negligenciado, pai ausente, mãe ausente, chefe ausente, filho ausente, servidor público ausente, líderes ausentes, que não têm compromisso com a função que exercem, profissionais ausentes. O amor não devolvido aos pais, para o caso dos filhos. A riqueza não utilizada para a caridade, não ajudou ninguém na prova da riqueza, usou tudo em benefício próprio.
não defendeu, quando teve condições de defender, as injustiças, os que sofriam injustiça, que estavam sob seu comando. E a reparação disso, cumprir os compromissos que ele assumiu, que ele adiou na realidade. Realizar o bem que sabíamos ser necessário, mas que evitamos por conveniência ou medo. Então, diante da dor, a gente não deve se revoltar, nem resignar-se. A gente tem que compreender, quando a gente passa por dificuldades, o que é que isso quer me ensinar. Não é reclamar, nem blasfemar contra Deus. É o que é que isso que está se apresentando para mim quer me ensinar. Ser proativo no bem é outra postura que a gente deve ter. Não esperar que a conta chegue, que a expiação chegue. A gente tem que lembrar, igual a história de Saturnino aqui. Um gesto de amor, hoje, ele cobre uma multidão de equívocos, de erros do passado. A gente tem a oportunidade todo dia de fazer o bem, não é dinheiro, comprar cesta básica, não é nada disso. A gente tem a caridade moral, inúmeras formas, dezenas, centenas de formas de fazer. A gente já abordou isso aqui. Assistam os vídeos que estão no canal, que lá está exemplificando. Não vou trazer isso novamente agora. E confiar no futuro, confiar em Deus. Deus tem um plano para cada um de nós, infalível, perfeito, impecável, que é a nossa felicidade, que é o ponto final e inevitável para cada um de nós. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sempre as nossas boas escolhas, utilizar bem o nosso livre-arbítrio. Porque a gente fica muito naquela ilusão de fazer comércio com Deus. É assim que a gente faz? A maioria, isso é hábito. A gente tem que entender, não se culpar, porque a gente só teve esse despertamento há menos de 200 anos. Aqui a doutrina espírita quando nos chegou. Porque antes a gente vivia aquela visão lá do início que eu apresentei, daquele Deus punitivo, e que eu tinha que pagar penitência, e que eu tinha que barganhar com Deus para poder aplacar a ira dele, fazendo sacrifícios como os antigos faziam, matavam um boi, um cabrito, etc. E hoje a gente faz um tipo de sacrifício diferente. Leva uma pedra na cabeça, anda 50 quilômetros, anda descalço, sobe escadaria de joelho. É isso que Deus quer da gente? Ou será que Ele quer o arrependimento verdadeiro, a mudança de conduta? A não incorrer em erro, a não adiar o plano de felicidade que Ele tem para cada um de nós. E aqui, a gente tem a pegadinha, que muita gente que passa por essa prova da riqueza tem. A moeda falsa e a verdadeira moeda. O que é essa moeda falsa? Estou nas portas da morte. E só quero doar as coisas que eu tenho depois que eu desencarnar. Não me interessa. Doações póstumas de bens que não podem mais ser usados, ou penitências físicas vazias que não enganam a lei divina, não enganam a nossa consciência. Fazer barganha não engana, porque eu tenho que reparar o mal feito. A gente viu isso aí. Não é porque eu doei cestas básicas que isso vai resolver o meu problema, não. Eu vou ter que reparar. Talvez como Saturnino. Em vez de perder o braço, eu perco um dedo mindinho, um dedo polegar. O que a gente precisa é a conversão íntima, profunda. O sacrifício real em benefício do próximo. É isso que é importante. Para a gente não acumular mais débitos, sair daquele processo do arrependimento, do remorso e continuar no erro. Porque Deus não negocia nenhum privilégio para ninguém. Ele não tem filhos privilegiados. Não existe isso. Deus fez todos nós o quê? Simples e ignorantes, iguais.
O mérito de chegar à felicidade é esforço pessoal, intransferível. Ninguém, como eu disse, sai de soldado a general assim. É muito esforço. E a consciência é esse tribunal que a gente tem, infalível. Infalível. Que a gente pode enganar, como eu costumo dizer, todo mundo. Pode enganar o marido, a mulher, o pai, a mãe, o chefe, o juiz, a lei humana, mas a consciência não engana. E os que sofreram mal vão se encontrar conosco ali no plano. Ou às vezes até agora, eles estão desencarnados e ali perseguindo a gente em processos obsessivos. No que a gente diz, o tribunal interno e a eternidade. O mal feito, o erro, ele sobrevive após o nosso desencarne. Não há como a gente apagar o nosso passado só porque morreu. Porque muitos dizem, fulano está descansando, não é assim que a gente diz? Desencarnou, é tão bom. Às vezes a pessoa tem essa visão, tão bom, e esquece. Todos somos espíritos imperfeitos, temos um currículo aí de alguma maldadezinha na nossa história. Isso não se apaga. As dívidas, a gente fala aqui, as dívidas morais, elas sobrevivem intactas quando a gente chegar do lado de lá. Porque nossa consciência vai julgar. Desencarnar não santifica ninguém. Agora, se a gente começar a reparar os nossos erros agora, aí a coisa começa a mudar de figura. A gente não vai levar culpa, a gente vai ter consciência de que fez o máximo que a gente podia, nós não somos perfeitos. E lembrar que a vida atual é consequência do que a gente fez lá atrás, encarnações anteriores e na vida presente também. E a próxima encarnação que eu tenho é reflexo do que eu faço agora. É um plantio constante. Vida na matéria é causa. Vida no plano espiritual é efeito. E reencarnação posterior é efeito. E a morte não é esse passe de mágica que santifica ninguém. O indivíduo, costumo dizer, ele é como uma cebola. Quando ele desencarna, ele apenas remove essas camadas mais externas, que é o corpo físico e o duplo etérico, aquele corpo mais emocional, que recebe aquela carga energética. Então ele perde as distrações físicas, os cargos que ele detinha, o dinheiro, o status social, tudo isso desaparece. Tudo isso é removido dele. Deixa ele o quê? Exposto ao que realmente ele cultivava por dentro. Deixa o espírito dele face a face com o que realmente ele cultivou, com o que realmente ele é. Tudo isso ficou para trás. É por isso que o arrependimento bate na maioria dos desencarnados. Em alguns não. A gente vai abordar nas semanas posteriores para a gente entender como se dá esses processos das pessoas que estão vivendo ainda nesse padrão. Na questão 992, Kardec pergunta: qual a consequência do arrependimento no estado corporal? Ou seja, quando eu estou encarnado, me arrependi aqui no plano físico de alguma coisa que eu fiz. Avançar já na vida presente, se ainda houver tempo para reparar suas faltas. Quando a consciência o acusa das suas imperfeições, há sempre a possibilidade do aperfeiçoamento. É pagar o que deve, o último ceitil, procurar aquele cidadão, aquela cidadã a quem a gente deve. É esse o caminho. E o arrependimento é esse início do processo, como a gente viu. Porque quando a gente passa por esse processo da dor, da expiação, é quando a gente entende que ferramenta Deus nos deu para a nossa mudança de rumo. Aprender com o sofrimento. Aprender com o sofrimento. Aprenda com o sofrimento. A ferida
é o lugar onde a luz entra em você, como diz o Sufi Rumi. Peça. Por fim, meus irmãos, aquilo que a gente faz na vida ecoa por toda a eternidade, porque ninguém foge de si mesmo, ninguém foge da sua consciência, da própria consciência. Então a gente não precisa aguardar os processos expiatórios para agir. Se a evolução nossa é inevitável, a felicidade é o destino que a gente tem, a escolha é hoje, é agora. Da gente resgatar os nossos processos difíceis. E entender que a vida é como um álbum de fotografias. Para aqueles que conheciam as fotografias impressas, aquele álbum que a gente guardava. A nossa vida é como um álbum de fotografias. Às vezes, uma existência, a existência que nós vivemos hoje, é apenas uma fotografia nesse álbum. Uma foto de dor, uma foto de uma dificuldade que a gente viveu. Às vezes passamos a existência toda vivendo em dor, em uma expiação muito difícil, ou em alguns momentos. Isso não define o álbum inteiro. Nós somos o conjunto de todas as fotos desse álbum, todas as existências que nós tivemos, todas aquelas fotos que nós já tiramos. Só que a gente tem páginas em branco ainda, muitas das vidas ou das existências que ainda teremos. Esse álbum, ele está sendo composto agora por cada um de nós. Se o passado nosso contém uma imagem feia, borrada, o futuro, ele nos oferece uma página em branco para a gente conquistar vitórias, para conquistar o amor ao próximo, o amor verdadeiro, focando na nossa reforma íntima, conquistando a serenidade necessária para enfrentar qualquer desafio, sabendo que a felicidade final é o destino inevitável de todos nós, filhos de Deus. Meus irmãos, muita paz, muita luz em nossas vidas. Muito obrigado, um bom retorno a todos nós aos nossos lares.